Fala, galera de produtos, tudo bem com vocês? Voltei com a primeira parte aqui do nosso livro, continuando o nosso Inspired do Marty Kagan, para a gente falar um pouco sobre produtos. E nessa primeira parte do livro, ele fala um pouco sobre quais foram as lições que ele aprendeu trabalhando em empresas tops de tecnologia, né? Então, uma das experiências, ele conta, né, durante todo o livro dele, das experiências que ele teve, e ele começa falando um pouco da experiência dele na HP, então, que é com a minha colinha, logicamente, que foi no meio, ali na metade dos anos 80, né? Nessa época ele trabalhava como engenheiro de software na HP. Nessa época, ele fala que foi a primeira vez que eles iam trabalhar com um produto que tinha já um pouco de IA. Então, você percebe que a IA, hoje, ela é algo, né, que todo mundo fala sobre o assunto, mas, logicamente, ela já ela já tem algum tempo aí de mercado, né? Então, ele estava nesse primeiro projeto dele, trabalhando com IA, e, na época, em um dos melhores times de engenharia numa empresa grande e reconhecida também pela sua qualidade, né, nos produtos que eles desenvolviam. E o objetivo deles era entregar e habilitar esse software que eles tinham com um custo mais baixo, né? E ele até comenta que na época a combinação entre hardware e software que eles ofereciam para o mercado girava em torno de $100 mil. Então a ideia era ter uma possibilidade para clientes que não tivessem esse dinheiro para gastar com o software, né? E eles trabalharam durante um ano no desenvolvimento desse sistema. Isso ele fala também, incluindo finais de semana e noites, então, aquele trabalho puxado, né, para quem está fazendo o desenvolvimento do sistema. Desenvolveram esses softwares baseados em todos os requisitos de qualidade que a HP tinha, né, na época. Traduziram para várias línguas, treinaram o time de vendas e apresentaram esse software para a imprensa, né, antes do lançamento, falando um pouco sobre quais eram as funcionalidades que esse software tinha, etc. E os feedbacks que eles receberam durante essas apresentações para a imprensa, enfim, para quem eles chegaram a compartilhar, né, essas informações e até com os próprios clientes, eram feedbacks muito bons, né, que todo mundo estava esperando que fosse um sucesso. E aí, quem nunca fez isso em produtos, que atire a primeira pedra, mas eles lançaram e ninguém comprou, né? As reviews, né, como eu falei, elas eram muito boas, mas ninguém queria utilizar o produto, pagar por esse produto, e o produto não era necessário para nenhuma dessas empresas também, né? Então, ele falou que foi uma das vezes que ele teve ali a experiência de ter um time de engenharia totalmente frustrado por ter trabalhado durante muito tempo, né, no desenvolvimento desse produto, um ano, ter dado sangue de finais de semana, e, enfim, trabalhar, feito hora extra, e ninguém ter comprado esse produto. E nesse momento ele fala que eles começaram a a se perguntar quem tinha decidido que esse ia ser o produto que eles iam desenvolver, né, e de que forma essa pessoa, esse time na época, né, tinha escolhido o que ia ser desenvolvido, para quem ia ser vendido, e como eles sabiam que o desenvolvimento desse produto ia ser útil ou não. Ele conta que, na época, o Product Manager, né, o gerente de produtos dele, estava alocado dentro de uma área de marketing, então você percebe que hoje isso é um pouco mais difícil, né, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, a gente sempre teve uma área de produtos específica. Hoje você ainda tem uma diferença, se você estiver falando de Business Product Manager e Technical Product Manager, que eu também já vi em algumas empresas, esses Business Product Managers, né, que são aquelas pessoas que estão mais próximas ao negócio, sim, podem estar dentro de uma unidade de negócios que é diferente do time de produtos, né. Então, essa estrutura existe ainda em algumas empresas, em muitas empresas, e na época ele fala que esse PM dele estava dentro do time de marketing. E foi onde ele descobriu, né, que a HP não era boa com gerenciamento de produtos. E não é só a HP, né, a gente tem várias empresas que têm uma dificuldade muito grande de entender essa posição do gerente de produtos, de lidar com ela e aproveitar as suas habilidades de uma melhor forma. E foi daqui que veio o gatilho dele de trabalhar com produtos, né? Então,
ele passou, desde essa época, os próximos, né, 30 anos, pelo menos, trabalhando com produtos e tentando melhorar o processo e esse desenvolvimento e como eles faziam esses produtos. Ele diz que nem todos os produtos foram um sucesso, lógico, mas nenhum deles foi uma catástrofe igual esse que eles tentaram lançar na HP, né? E com o benefício de ter alguns produtos que ainda são produtos lançados que são amados por muitos dos clientes, né? Então, por isso que ele continuou nessa busca por como desenvolver melhor os produtos, né? Hoje, as empresas, né, que chamam ele, que conversam com ele, ele consegue analisar melhor essas empresas e ele vê qual a diferença entre as melhores empresas de produtos e como elas fazem esse produto versus o que o mercado no geral faz. E por isso que você tem algumas empresas que são muito boas em criar esses produtos e outras nem tanto, né? Existe uma diferença entre a arte, como você vai desenvolver isso, e como o seu time de produtos tem essa cultura dentro do próprio time, como a empresa trabalha com eles, e ele coloca todas essas ideias dele no livro. Então, o desenvolvimento do livro ele é baseado também em todas essas experiências que ele teve. E aí ele fala que o objetivo dele, depois de esse tempo inteiro, né, de experiências, é realmente criar produtos que os clientes amam. E aí ele tem duas coisas que ele sempre tenta utilizar como guias e objetivo desses produtos que eles estão criando, que a primeira ele quer trabalhar com produtos, o objetivo dele é trabalhar com produtos que criam valores reais para os clientes. Então, tem que ser, faz parte dos produtos que os clientes amam, né? Tem que ser útil para o cliente de alguma forma. E a segunda parte, que também é o nome do livro dele, que ele quer inspirar as pessoas. Então, como que eu posso fazer um produto que vai inspirar tanto o meu cliente, né? E isso, logicamente, vai se refletir no meu negócio, que inspire esse cliente a utilizar de alguma forma o produto que eu estou criando. Então, essa é a primeira parte, e a gente vai seguir para os próximos capítulos. Beijos!